Você já ouviu falar nas bruxas de Salem? Ficou curioso? Vem comigo então. Fala, meus entusiastas, tudo bem com vocês? Salem é uma cidade localizada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Fundada em 1626, a cidade é famosa por sua história rica e complexa, inclui eventos como os infames julgamentos das bruxas. O episódio das bruxas de Salem ocorreu em 1692, na colônia de Massachusetts Bay, aos arredores da aldeia de Salem. O evento é lembrado como um dos capítulos mais sombrios da história dos Estados Unidos, caracterizado por uma histeria coletiva, acusações de bruxaria e execuções em massa. O episódio foi originado pela crença popular e pela superstição em relação ao medo das bruxas. Tudo começou assim que uma escrava negra chamada Tituba contou histórias de voodoos para suas amigas que praticavam o ocultismo. Consequentemente, o que ocorreu com as meninas Elizabeth Perry e Abigail Williams, de onde toda essa história de bruxaria surgiu nessa cidade, foi atribuída a essas três mulheres, primeiramente a Tituba, que era uma escrava, em seguida a Sarah Good, uma mendiga, e por último a Sarah Osborne, uma idosa pobre. Elas eram vistas como servas do diabo, e de acordo com relatos de testemunhas, essas supostas bruxas amaldiçoaram Elizabeth Perry e Abigail Williams, que começaram a apresentar comportamentos estranhos e convulsões inexplicáveis. Os médicos da época não conseguiam explicar esses sintomas, e a população local começou a suspeitar de atividades sobrenaturais e bruxaria. Em março daquele ano de 1692, deu-se início ao julgamento das bruxas de Salem, onde mais de 200 pessoas foram acusadas, 30 foram consideradas culpadas, mas apenas 20 foram executadas, das quais 19 por enforcamento, 14 mulheres e 5 homens, e uma mulher idosa por esmagamento com pedras. Um outro homem, chamado Giles Corey, foi pressionado até a morte por recusar-se a confessar, e pelo menos 5 pessoas morreram na prisão. O clima de medo levou a uma série de acusações de bruxaria contra várias pessoas na comunidade, principalmente mulheres, embora alguns homens também tenham sido acusados. O tribunal local, durante o período conhecido como o julgamento das bruxas de Salem, realizou processos onde as acusações eram levantadas, frequentemente baseadas em testemunhos duvidosos e evidências circunstanciais, ou seja, as pessoas acusadas de bruxaria não tinham a menor chance de se defender. Em outubro daquele ano, as execuções terminaram quando a governança local revogou as acusações de bruxaria, reconhecendo que os julgamentos e as execuções eram injustos. As causas precisas desse surto de histeria são debatidas até hoje. Alguns apontam para tensões sociais na comunidade, rivalidades, desavenças e a rigidez religiosa da época como fatores que contribuíram para a propagação do pânico das acusações. O julgamento das bruxas destacam os perigos da histeria coletiva e os impactos devastadores das decisões tomadas em um contexto de medo e desconfiança. A trágica história é lembrado como um alerta para as consequências de acusações infundadas e julgamentos injustos. Além do episódio das bruxas, Salem é conhecida por sua influência na Revolução Americana, sua herança marítima e por sua arquitetura histórica. A cidade de Salem preserva muitos edifícios antigos e locais de interesse ligados à sua história. A área costeira de Salem foi um importante centro de comércio marítimo durante o século XVIII e XIX. A cidade possuía uma das maiores frotas mercantes da Nova Inglaterra e era um dos principais portos para o comércio com as Índias Orientais. Muitos edifícios históricos, como a Casa de Corvin, também conhecida como a Casa das Bruxas, e museus refletem essa rica herança marítima. Salem é um destino turístico popular, especialmente durante o mês de outubro, devido às comemorações de Halloween. A cidade oferece atrações relacionadas à bruxaria, história e cultura, incluindo o Museu das Bruxas de Salem, onde as visitantes podem aprender mais sobre os julgamentos históricos e a cultura associada à bruxaria. É um local onde a história colonial, marítima e cultural se mesclam, atraindo visitantes de todo o mundo interessados em explorar os seus muitos aspectos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Tamo junto e valeu!